O senhor está fazendo doutorado, cuja tese é sobre microcefalia fetal. Qual a sua opinião sobre este cenário? Olha, eu diria que o cenário é de perplexidade e de muita dificuldade. De repente, nós vimos um número imenso de casos de microcefalia sem que houvesse assim algo que pudesse justificar. De repente, os colegas lá de Pernambuco entenderam, começaram a notificar que poderia ter alguma relação com o Zika vírus. O Zika vírus é bem estudado, né? Porque no Oceano Pacífico tem vários casos, está devidamente comprovado que ele pode ser transmitido sim pelo o mosquito o mosquito Aedes aegypti. Ele pode ser transmitido também por um outro tipo da família do Aedes aegypti, que é o Aedes albopictus, né? Muito conhecido na Ásia, que talvez seja até esse agente que esteja aqui no Brasil e nós estejamos atribuindo esta transmissão tão somente ao mosquito da dengue. Então, no meio científico, os únicos relatos que tinham assim, com maior gravidade foi na Polinésia Francesa. Eles ultimamente tiveram até que rever. Eles disseram que tiveram alguns 4 ou 5 casos de alterações neurológicas, mas depois de notificado pelo Brasil, eles reviram os casos deles e chegaram a 17 casos de microcefalia, enquanto que a média anual era apenas de um caso. Então, mesmo com o surto do Zika vírus, eles também tiveram esse aumento assombroso no número de casos, que não chamou a atenção, claro, porque era uma população apenas 280 mil pessoas, e com a chegada do vírus aqui no Brasil, essas mulheres, essas pessoas eram, assim, digamos, não havia defesa, não estava habituado a ter o contato com o Zika vírus, e daí ele tenha talvez ganhado força para provocar tanta alteração neurológica de tamanha magnitude. Somado a isso, nos primeiros casos que nós temos detectado, nós temos quase 80 casos já catalogados na nossa pesquisa com ultrassonografia. Nós temos visto a grande associação do Zika e que as alterações vêm com mais força quando ele tem algumas doenças já conhecidas, alguns exames laboratórios de doenças já conhecidas nossas, como a toxoplasmose e principalmente o citomegalovírus, que em padrões normais aqui do Brasil, em termos de Brasil, a citomegalovírus não chega nem a 3% daqueles que tem, dos bebês que têm a doença e que cursam com microcefalia. Mas quando nós temos visto, nós temos os casos de agenesia e de holoprosencefalia, ou seja, lesões grandes nos cérebros, e por coincidência eles têm também altos níveis nos seus títulos de imunidade e anticorpos para essas enfermidades. Isso é mais um agravante, mais um fator preocupante, né? Nós temos feito a pesquisa com ultrassonografia e nós temos visto a outra preocupação é que aqui no governo brasileiro, as autoridades brasileiras falam tão somente da microcefalia. Ora, a microcefalia é pós-fato, é a consequência da lesão. Pouco tem se falado das lesões que vêm associadas à microcefalia, que são as lesões cerebrais. Isso passa a sensação para a população de que talvez uma expectativa, não, é só a microcefalia, o bebê pode evoluir bem, não, e não é verdade. Nós temos dado ênfase às lesões cerebrais, principalmente as lesões do córtex. Essas lesões
elas são importantíssimas, porque no córtex cerebral é que está o patrimônio intelectual das pessoas, das crianças, dos bebês. É nesta área que comanda a audição, comanda a visão, comanda o aprendizado. E infelizmente, em 100% dos casos de microcefalia que nós detectamos, todas têm lesão cerebral. Então dá importância também ao diagnóstico precoce, porque a microcefalia é só uma sequela. O diagnóstico precoce ele há de ser feito com a ultrassonografia e um exame simples, não precisa ultrassonografia sofisticada, né? Um exame simples você pode detectar as lesões, e é o que eu chamo de padrão ouro, porque a lesão do córtex, para a senhora ter ideia, é como se fosse um curto-circuito nas instalações. Então, se você detecta precocemente, e você tem que estimular também precocemente, você tem que estimular precocemente para que o cérebro faça novas religações e tente a dar um padrão de vida próximo do normal a esses bebês. Então, o que a gente vê é que nós temos que nos preparar, não só a rede de saúde, nós temos uma série de infinidades de apoios sociais que há de ser preparado, há de haver mudanças, inclusive nas nossas escolas. Temos que ter escolas preparadas para isso, nós temos que ter professores capacitados para isso, porque são múltiplas deficiências que esses pacientes, esses bebês acometidos, infelizmente, apresentam. Então, nós precisamos ter também a cumplicidade da família. É preciso que o governo apoie a família. Nós temos visto algumas medidas apenas de fonoaudiólogo. Não, você tem que dar um suporte, sobretudo educacional, intervenção educacional precoce nessas pessoas, nesses bebês acometidos. E isso é possível com a cumplicidade da família, dos gestores escolares, da rede de saúde também. Vai haver mudanças, nós temos que nos prepararmos para isso. A estimulação precoce é importantíssima, mas não assim entregue apenas a um grupo. É preciso ter múltiplos profissionais nessa equipe, porque as carências são muitas, as deficiências são muitas. Outro fato que a gente interpreta como importante é o segmento dessas lesões. Então, o segmento se essa paciente tem microcefalia, é porque esse cérebro não atingiu o tamanho mínimo. O cérebro considerado normal, isso na literatura mundial, ele tem que ter 300 gramas. Então, se tem um microcefálico que não seja geneticamente, não tenha aquela vocação genética, é porque esse cérebro não atingiu o tamanho devido, e isso precisa ser seguido após o bebê nascer. Isso tem que ser só medir o perímetro do ponto de vista diagnóstico uma vez só. Isso não tem muita valia. É preciso fazer medidas seriadas, acompanhamento para ver se há uma progressão, se estabilizou, porque se houve modificação desse tipo de lesão. Então, só passar fitinha na cabeça não é suficiente, tem que haver um acompanhamento semanal desse tipo de lesão para que possa fazer a intervenção devida. E esse paciente tem que estar acompanhado por neuropediatra, por pediatra, fonoaudiólogos, né, educadores, enfim, a equipe multidisciplinar, porque são várias deficiências nesse sentido. Então, o que a gente discute, o que a gente entende que é importante é o diagnóstico precoce com a ultrassonografia. Isso eu não tenho visto na imprensa brasileira, a necessidade dessa avaliação de qualidade, mais acurada, porque todos que fazem ultrassonografia é capaz sim de fazer o diagnóstico, porque quando se faz ultrassonografia, o segmento que o médico mais mede, o primeiro contato dele na fase ainda de treinamento, é com a cabecinha do bebê. Então, qualquer pequena modificação é vista com muita facilidade.
E o que nós vemos em algumas oportunidades é algumas sociedades querendo tomar para si esse nicho de mercado, vender equipamentos sofisticados de forma desnecessária. É preciso então somente garantir as 3 ultrassonografias no período obstétrico preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Né? E lá não está dizendo que tem que ser com Doppler, com tecnologia moderna. Então é preciso também ter essa consciência. Outro dado importante é o papel fundamental que tem o médico no encaminhamento, na condução dos casos. Né? Não pode o médico ficar de fora, de hipótese nenhuma. Detectou no berçário que o bebê tem, detectou no período de ultrassonografia, é ele que tem que apontar os caminhos da reabilitação e da recuperação. Então, o que é importante de tudo isso, o que eu queria enfatizar, é da necessidade de se qualificar esses exames de ultrassonografia, difundir entre os profissionais médicos que podem ser detectados com muita facilidade, não precisa fazer grandes esforços para detectar as lesões, e dar importância às lesões cerebrais, intracranianas. Ficar falando só do aspecto da microcefalia como se fosse apenas um aspecto estético, isso não é importante. A microcefalia é tão somente um sinal da sequela da lesão. Então eu queria agradecer pela oportunidade de vocês. Obrigado.